Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com os nossos vídeos de React e hoje eu vou reagir a uma música de Fábio Braza. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo aí que comentou o React que eu postei do Fábio Braza, foi a música Canal de Giges. E aí muita gente comentou, pediu, sugeriu músicas e tal. E eu falei, eu vou pegar o último comentário do dia que eu for gravar e vou gravar a música sugerida. Então, um brother aqui chamado André Luiz, brother, obrigado aí por interagir, assistir o vídeo e se inscrever no canal. Ele sugeriu para eu apresentar um react da música De Volta para o Passado, do Fábio Braza, participação do Hélio Bentes e produção do Marcelo Calbucci e Paiva. Então eu vou reagir a essa música, todo mundo aí escuta comigo. De Volta para o Passado, Fábio Braza, sugestão do brother André Luiz, tamo junto e bora pra música, bora pro play. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, pra que eles nunca encontrassem fantástico conhecimento histórico dele, né? Armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pros meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks. Nossa, marcharia ao lado de Rosa Parks. Ia pro Madinha e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse. Pô, não sabia que essa música era tão atual, não? A música fala do Covid, então eu não escutei. Essa música tá aqui publicada no dia 27 de maio de 2020, né, ano passado, e traz essa reflexão muito interessante sobre voltar ao passado. E eu tô aqui escutando e prestando atenção nas referências históricas. Cara, é massa essa ideia das possibilidades, embora eu não gosto muito de pensar no si, né? Eu acho que eu prefiro muito olhar para o passado e fazer reflexões sobre pra gente entender melhor o nosso momento atual, porque pensar em possibilidades, se isso tivesse acontecido, se aquilo não tivesse acontecido, eu prefiro ir na tendência de outras músicas, né? Tem uma de Los Hermanos que chama O Velho Moço, que fala assim, mas não numa perspectiva histórica mais ampla, igual ele tá colocando aqui, né? No Los Hermanos é mais particular. Ele fala assim, se eu fosse o primeiro a voltar e prever o que iria acontecer, tipo, o que eu seria agora, né? O Fábio Braza até fala isso também, né? Tipo, se eu pudesse mudar tudo e tudo que rolou, eu existiria, né? E tem outra de Engenheiros do Havaí também, né? Que Humberto Geissinger, ele fala que se ele voltasse, ele repetiria os mesmos erros, né? Eu esqueci como música, quem lembrar aí coloca nos comentários. Mas assim, essa questão histórica, né, velho? Se a gente pudesse mudar a história para evitar tantas mazelas, tantas desgraças, isso seria uma coisa muito louca. É bom, é interessante pensar, embora não sei se a gente evitaria tanto sofrimento, né? Porque o que é a vida, né? Eu gosto muito de pensar isso à luz de Nietzsche, né? Na perspectiva do eterno retorno. Entendendo a vida como nessa perspectiva sofrida e angustiante mesmo. Então,
não vejo muitas possibilidades. Nossa, eu tô muito cético hoje, mas vamos voltar aqui pra música. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Rutus. Olha, até quando, irmão, Sócrates, os filhos do futuro Jesus. dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de Aí, ó, olha isso aqui, velho. Nós somos herdeiros dos erros de ontem. Então, o que a gente é produto desse conjunto de adventos históricos que foram se desencadeando sem muita finalidade, sentido transcendente, né? Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Nossa, a crítica que eu fiz, o cara antecipou e respondeu. Eu fiz uma crítica aqui, meio antecipada, mas o cara respondeu aqui, velho. Não, vou ter que voltar essa parte. Vou ter que voltar. Ele falou, tipo, e se hoje for o passado e alguém tá esperando eu agir, é assumir essa responsabilidade. Porque se a gente ficasse lá, pô, se eu pudesse, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas e agora? Entendendo todo esse conceito, essa conjuntura, tudo isso que foi construído, todos esses adventos históricos que transformaram o Brasil no que é hoje, nós no que somos hoje, o vírus nos colocou dentro dessa realidade agora, mas e aí? Qual a minha responsabilidade diante disso, né? Ao invés de ficar lá pensando, remoendo o passado. É olhar para trás, refletir, entender mais sobre o presente e agir. Eis aí o grande desafio, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade messiânica, não depositar na galera aí, ou no político, ou nas futuras gerações, né? A mudança vai vir através de nós mesmos, então ela nunca virá. Isso aqui, e se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado, se esse já é o tá passado, esperando eu agir? Show. Show. Muito reflexiva a música. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que ia acontecer, aí eu me pergunto, quais outros erros a gente cometeria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber música é massa. o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O passado é agora, é isso aí. Acho que o grande desafio é isso, é reconhecer nossa responsabilidade diante do que está por vir, diante do agora. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. O passado é agora, eu gostei. Mas, achei uma reflexão interessante, igual eu falei. É interessante refletir sobre o passado, entender mais sobre essas conjunturas atuais, entender o porquê que a sociedade está estruturada dessa forma. Pensar no se, não pense que é tão produtivo. Produtivo é igual ele direciona na música, assumir nossa responsabilidade perante o agora. Então, esse passado que ele está falando é o hoje. Então, o que a gente pode fazer para transformar essas realidades, para sair nas ruas, marchar, como ele coloca aquelas personalidades lá, né? Mas e aí, se a gente pudesse, e a gente pode mudar o futuro, alterando o passado, entendendo que o passado é agora. Eu acho legal, eu gostei desse jogo de palavras, achei no início um pouco muito só hipotético, né? Essa análise mais hipotética, mas depois ele direciona para um ponto mais legal. E eu associei com o pensamento de Nietzsche, que eu gosto demais, mas também trago para a reflexão essa postura
de entender nossa responsabilidade diante da transformação da realidade que a gente tem inserido, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Música pequena, música boa, curti. Valeu aí o André Luiz pela dica. E as referências históricas aí são legais e suscitam muitas reflexões. E o principal convite da música é esse, né? Trazer à tona a nossa responsabilidade perante os acontecimentos e nunca colocar nas mãos de outra pessoa, outra instituição, alguma instituição ou algum político, enfim, assumir a sua responsabilidade e alterar esse cenário aí. É isso, tamo junto. Se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Fique atento que em breve tem novidades aí, mais e mais vídeos e reflexões filosóficas e sociológicas. Valeu, tamo junto, abraço!